vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Agora aqui aparece um tapa, aparece um puxão de orelha muito forte. Vocês agora estão se vangloriando de pretensões. O que é isso? Eu tenho um sonho, eu tenho uma pretensão, eu tenho uma intenção, mas só de ter a intenção, eu já me vanglorio, como se aquilo já fosse uma realidade. Eu me lembro, eu estudava com um rapaz, que no primeiro período, eu perguntei para ele no intervalo assim, o que você quer fazer depois que terminar a faculdade? Ele disse assim, eu vou ser juiz. Eu cá comigo pensei, vai ser? Eu cá comigo pensei, mas isso não depende só de você, né? E aí, irmãos, nós sempre sentávamos juntos, eu sempre conversava com ele. Nós terminamos o primeiro período, fomos para o segundo período. Olha, irmãos, sem exagero, a postura daquele rapaz, do primeiro para o segundo período, só mudou numa coisa. Ele já parecia ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele já falava com um desprezo sobre certas coisas. Ele já andava de paletó e gravata o tempo todo. Ele fazia perguntas em como que ensinando o professor. Você sabe que tem disso, né? A pessoa está fazendo a pergunta, não é para saber, é para mostrar o que sabe. E se você faz isso, eu queria pedir a você, para você parar de fazer, porque pega mal para caramba. Todo mundo percebe. Mas e tal, e tal, e tal. Um dia conversando com ele, eu perguntei assim, mas você não pensa em outra coisa? Ele disse, não, quando eu terminar a faculdade, eu vou passar no concurso. E tal. Eu falei, tá certo, é bom a pessoa ter uma vontade, irmãos. É bom a pessoa ter, assim, uma visão positiva. Só não pode ficar com o rei na barriga. O resumo da ópera é esse. Tem gente que olha para os outros criando filho e diz assim, ah, mas se fosse seu filho, talvez estaria fazendo pior. Tem mulher que tem um marido com um santo, aí ela olha para uma outra que tem um marido mais difícil, ela, ah, se fosse meu marido, se fosse talvez você estava penando, minha filha. São pessoas que se vangloriam na pretensão, na intenção. Meus irmãos, o que a Bíblia está querendo dizer é o seguinte, seja primeiro e ria depois. Uma pessoa que cresceu próximo a mim dizia assim, eu não caso com mulher feia. Rapaz, mas ele não podia, um colega nosso arrumava uma namorada, ele já caía em cima. Esse camarada é meu parente, sabe? Ele vai entrar naquele capítulo daquele livro que eu vou escrever, Os Meus Parentes. Mas, gente, eu ficava cá comigo, eu quero ver quando ele casar. E eu fui acompanhando o lance. E eu fui testemunha do casamento dele. Irmãos, sem querer dizer quem é, não deu para cumprir o prometido, não. Uma coisa. Não cumpriu o que prometeu, não. O meu avô, quando era vivo, ainda dizia o seguinte para mim, esse bicho é burro. Meu avô brincava com a gente, ele falava comigo, esse bicho é burro. Meu irmão, tem gente que tem a pretensão e já está como se fosse. O camarada se elegeu vereador de Belfor Roxo. Está no top. Parece que ele é presidente do Senado Federal. Irmãos, sabe que tem hora que a gente tem que abaixar a nossa bolinha um pouquinho? Não pode ficar com a bola murcha de tudo também não, irmãos. Não é isso não, não é aquela coisa, não é assim não. Mas o orgulho, diz aqui, ó, isso é maligno. Agora no final, fecha como se estivesse mudando de assunto, mas a história, mas não mudou não.
Diz assim no verso 17: pensem nisso, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Um segredo sobre a vida é o amor, a paixão por fazer o bem. E meu irmão, nós estamos falando em fazer o bem, dentro aí desse dia de hoje, que a gente trouxe algumas coisas, inclusive eu fui informado que os irmãos deixaram as coisas lá embaixo, então não vamos ficar decepcionados só com essas sacolinhas aqui, que tem muita coisa lá embaixo. Nesse dia que nós estamos com essa situação toda hora na nossa cabeça, fazer o bem não está ligado apenas a dar alguma coisa a alguém, não é isso só não. É aquela vida com desejo, com anseio e com atitude de fazer o que é certo, de fazer o que é bom. Se você olhar comigo aqui nesse texto, nós vamos encontrar, resumindo, o seguinte: a vida é imprevisível, a vida é muito breve, as nossas vidas estão nas mãos de Deus, os nossos planos precisam estar nas mãos de Deus. Qualquer tipo de vanglória, tudo isso é maligno, não convém. E então o que a gente tem que fazer? Viver diante assim da soberania de Deus, sabendo que a vida passa muito brevemente, que a vida é ligeira, e fazer o melhor enquanto nós vivemos. É isso. Aproveitar a vida é isso, é o temor de Deus e vivê-la da melhor maneira possível, sem sentimento de vanglória, de arrogância. É viver a vida diante de Deus e fazendo o que é certo. Irmãos, se nós abraçarmos essas verdades, as nossas vidas vão melhorar muito. E o meu desejo para mim mesmo, e o meu desejo para você, é que nós sejamos assim. Enquanto podemos fazer, façamos o bem. Não deixar de fazer aquilo que é certo. E viver sabendo que a vida é tão breve, mas que Deus é soberano sobre nós. Amém? Vamos cantar? Meus irmãos, alguns irmãos estão perguntando muito pela Cristiane e pela Manu, porque eu voltei hoje sozinho sem elas. Elas estão voltando agora à tarde de férias, porque eu voltei ontem para estar com os irmãos hoje. Elas estão voltando com o meu sogro, e a Cris agora, antes do culto,